Enquanto alguns líderes europeus estão sonhando acordados com a ideia de enviar suas tropas para a Ucrânia, algo que Moscou já indicou que seria, com razão, visto como uma escalada, as economias europeias estão cada vez mais próximas de um ponto sem retorno. No meu vídeo anterior, que publiquei ontem, falei sobre o colapso econômico da Alemanha, já que os dados mais recentes do segundo trimestre mostram quedas significativas na indústria manufatureira. E apesar desse desempenho econômico ruim e dos cortes nos gastos sociais, que o chanceler Scholz já prevê, ele diz que está pronto para enviar tropas à Ucrânia. Bem, o primeiro-ministro Starmer, com a economia do Reino Unido não indo muito melhor, também está ansioso para investir em uma intervenção militar. Então, acho que vale a pena analisar essas ambições por uma ótica mais realista e também considerar o quanto esses líderes ignoram questões domésticas em seus próprios países, questões que são bastante estruturais. Eles deixam essas questões de lado em prol do militarismo e para beneficiar o complexo industrial militar. Na verdade, a economia do Reino Unido está literalmente por um fio. De acordo com um artigo muito detalhado e perspicaz que encontrei recentemente no Morningstar, que é uma ótima fonte, os investidores britânicos estão ficando cada vez mais nervosos. Eles sabem que as coisas não vão bem. Com a inflação se mostrando muito resistente, o desemprego aumentando e o consumo das famílias enfraquecendo, a pergunta só fica mais alta a cada dia. O Reino Unido está caminhando para uma recessão, e quão grave ela será? Os sinais de alerta estão se acumulando. São muitos deles. Assim como os dados do PIB alemão que comentei aqui recentemente, os números mais recentes do PIB, divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas Britânico, mostraram uma contração de 0,1% em maio, após outra contração no mês anterior, em abril. Então, é preciso analisar essa tendência de forma cumulativa. Não se trata apenas de um dado isolado de um mês. Olhe para isso de forma acumulada. É um efeito bola de neve. Nem mesmo a chanceler Rachel Reeves tentou amenizar os números. Ela os classificou, abre aspas, como decepcionantes e com razão, e isso provavelmente é um eufemismo. O PIB, que é a principal medida da produção econômica, está estagnado. E sim, houve um crescimento oficial de 0,7% registrado no primeiro trimestre deste ano, e o segundo trimestre pode evitar por pouco uma contração. Mas, mesmo que o Reino Unido evite uma recessão técnica desta vez, a tendência geral é decepcionante. O crescimento econômico é lento, a confiança é frágil e vários setores estão sob pressão. Então, vamos analisar o que está acontecendo por baixo da superfície e observar alguns detalhes econômicos importantes para que você entenda o quão preocupante isso deve ser. A inflação no Reino Unido está presa em 3,6%. Essa é a taxa oficial, que ainda está bem acima da meta de 2% do Banco da Inglaterra. E embora isso seja uma queda em relação aos níveis de 2 dígitos que vimos em 2022, não está caindo nem de perto rápido o suficiente. O Banco da Inglaterra agora espera que a inflação suba para pelo menos 3,75% até o final deste ano. Os custos de empréstimos continuam altos, e se você continuar financiando uma guerra por procuração, isso é a última coisa que você quer. Isso é um grande problema. Você não quer que seu endividamento permaneça alto. O rendimento dos títulos de 10 anos agora está em 4,63%, quase 50 pontos base acima do registrado há um ano. E isso está acontecendo enquanto o endividamento do governo dispara. Só em junho, o Reino Unido tomou emprestado 20,7 bilhões de pounds, mais que o triplo do valor do mesmo mês do ano passado. A dívida pública também está significativamente acima do previsto. Isso reduz as opções do ministro das Finanças antes do orçamento de outono. Então, ela precisa lidar com impostos mais altos, não é uma boa solução, é muito impopular. Ou cortes de gastos mais profundos, também não é um bom caminho, ou até mesmo contrair mais dívidas. Todas essas opções estão na mesa. O consumo e a confiança do consumidor também estão em alerta vermelho. O consumo
que é o motor da economia do Reino Unido, está desacelerando consideravelmente. Ele vem no menos voos nos portos britânicos. Esses são sinais sutis, mas muito reveladores, de que as famílias estão sentindo o aperto e estão reduzindo seus gastos. Além disso, com os custos de moradia ainda altos e os salários estagnados, até mesmo esse setor está começando a mostrar fragilidades. Os economistas sabem que quando os consumidores começam a segurar os gastos, como está acontecendo agora, recessões costumam vir em seguida. O emprego é outro problema. O mercado de trabalho do Reino Unido já não está tão aquecido quanto antes. O emprego total, na verdade, caiu em 135 mil postos de trabalho em relação ao ano anterior. Em apenas um mês, de maio para junho, outros 41 mil empregos foram perdidos. Agora, a taxa de desemprego subiu para 4,7%. Enquanto isso, o número de pessoas solicitando benefícios de desemprego também aumentou. Agora são 1,7 milhão de pessoas. Além disso, as demissões aumentaram 17% em apenas um mês. Então aqui está outro dado preocupante, caso isso ainda não fosse suficiente. Mais de 13% dos jovens do sexo masculino no Reino Unido agora são classificados como não estando em educação, emprego ou treinamento. Ou seja, eles não estão empregados, não estão em treinamento e não estão aprimorando suas habilidades para conseguir um emprego no futuro. Isso é um sinal realmente ruim. Isso é mais do que apenas números, é claro. É um sinal de que as empresas estão reduzindo não só as contratações, mas também o quadro de funcionários. E lembre-se, muitos também estão lidando com o aumento das contribuições para o Seguro Nacional, que entrou em vigor em abril passado, tornando mais caro contratar novos funcionários. As empresas estão cortando gastos e dizendo, não podemos nem contratar pessoas para continuar as operações, porque está simplesmente caro demais. Então, se formos honestos, um colapso econômico completo é neste momento provavelmente uma questão de quando, não de se vai acontecer. No entanto, o primeiro-ministro Starmer está mais interessado em travar guerras contra um adversário imaginário do que em enfrentar as questões sistêmicas e estruturais que o Reino Unido está enfrentando. O que é ainda pior é que a manufatura e a construção civil no Reino Unido, dois setores críticos para a economia britânica, estão em declínio não apenas há um mês, mas há 6 meses consecutivos. A situação está sendo agravada por preocupações contínuas com tarifas, especialmente vindas dos Estados Unidos. Embora o Reino Unido de fato desfrute do que muitos consideram, digamos assim, um acordo comercial preferencial com Washington, o impacto real das tarifas americanas na economia britânica ainda está sendo avaliado. Ainda não sabemos os números. É cedo demais para dizer. Se essas medidas apertarem ainda mais nos próximos trimestres, isso pode piorar ainda mais o momento no longo prazo. Embora os mercados estejam relativamente otimistas, eles não refletem necessariamente o que está acontecendo na prática para as famílias e pequenos negócios. Ainda não. O chanceler tem espaço limitado para manobrar e o banco enfrenta a difícil tarefa de controlar a inflação sem sufocar o crescimento. Por enquanto, é claro, trata-se de um equilíbrio delicado e a economia está andando na corda bamba justamente quando a Europa e o Reino Unido tentam desesperadamente contornar uma escalada militar na Ucrânia. Se você está no Reino Unido, adoraríamos ouvir sua opinião. Conte pra gente nos comentários. Qual é a sua visão sobre a economia do Reino Unido e o que você acha da posição do primeiro-ministro Starmer em relação ao conflito na Ucrânia? Queremos muito saber sua opinião. Muito obrigado por assistir. Se você achou essa análise rápida útil, lembre-se de curtir, se inscrever e me seguir no Substack e no Patreon. Vou adorar ver você por lá. Aproveite o resto do seu dia. Se cuide.